Eu sou o Matheus Medeiros e no vídeo de hoje iremos ver orçamento, materiais e acabamentos. Então, em materiais e acabamentos nós temos nossa guia principal. A primeira é a listagem, os cadastros de materiais. Então, vamos exibir tudo aqui. Então, essa é a nosso cadastro de materiais. Então, nós temos 9 páginas de 1 de 6, um total de 866 registros, ou seja, 866 materiais cadastrados, né? Então a gente tem a Gladstone, Atenas Prime, Basalto, Fosco, Sangstol, 866 materiais cadastrados na nossa base. Então, origem nacional, a gente pode dizer aqui, informar o que ele é similar, o código para aquele material, as medidas padrões de chapa daquele material. E podemos fazer upload de foto, né, do material. Então, se você tiver um catálogo bom, bacana de fotos, você pode estar agregando, relacionando, associando ao material. Então, para adicionar o material no botão novo material, para excluir no botão excluir e assim por diante. Tabela de preços, a gente vai ver já. E aqui nós temos o botão de exibição e a manutenção dos registros. Então, essa é a nossa tela de cadastro de materiais. O botão restaurar, ele restaura o cadastro, que nós temos uma base já padrão de cadastro de materiais. Então, restaurar e restaura a sua base de cadastro de materiais, né, com a nossa base padrão de cadastro de materiais. Então, a gente tem aqui a tabela de preço. A tabela de preço de materiais, a gente pode estar buscando aqui um nome de um material em específico. Vamos exibir aqui os materiais que estão em uso e fora de linha. Então eu posso estar escolhendo o material que está em uso, posso definir que aquele material está fora de linha, né? Vamos exibir os materiais. Então a gente tem aqui o granito amarelo Icaraí, espessura de 2 cm, na origem do material é nacional, na tabela de preço de arquitetura, a categoria de preço vai entrar na categoria de preço de granito, o tipo de chapa, a moeda em real, né, a compra, o valor de compra dele, o percentual de IPI, o frete, né, o valor de custo dele e o quanto que eu vou ter de lucro dele e a perda dele, né? Então essa é a nossa tabela de preço de material. O sistema já agrega com nossos parâmetros, que eu vou mostrar os parâmetros aqui, que daí ele já traz aqui, retornando a nossa tabela de preço. Então, a gente tem aqui, vamos filtrar aqui uma tabela de preço específico, só filtrar a tabela de preço arquitetura, por exemplo. Então, aqui está a nossa tabela de preço de arquitetura. Então, para cada material. Então, para minha tabela de preço de arquitetura, ele entrou nessa categoria de preço. O custo dele é 180, a perda 25%, considerando perda de 25%, o lucro de 15%, o valor da venda dele é isso aqui, né? E o valor da venda com imposto é esse aqui, né? Então a gente tem aqui a nossa tabela de preço do valor do material, né, da nossa chapa, do valor inteiro material. Então uma tabela de preço bem extensa, né, com os materiais, com todos os materiais. Para a gente incluir um material na tabela de preço, a gente clica nesse botão incluir material, a gente informa que material que a origem e tudo mais, e aí ele agrega-se a nossa tabela de preço, e aí através dos parâmetros de cálculo de preço, ele atribui a nossa tabela de preço de venda. Então como é que funciona? A gente vem aqui em parâmetros, aí nossos parâmetros vocês vão começar a entender melhor como agrega os valores dessa tabela de preço. Então a gente tem aqui os parâmetros para cálculo do material e beneficiamento. Então essa janela aqui, ela é a principal para se dar o preço do valor do material, né? E agregar também ao beneficiamento. Então vamos lá. Então a gente monta aqui um parâmetro, né? A gente monta os parâmetros para granito, parâmetro para mármore, na tabela de preço de arquitetura, na categoria granito, na categoria de preço de granito, os preços, os materiais que são em base de chapa, né, o custo de 0 a R$140, eu vou considerar uma perda de 25%, um lucro de 15%. Então, nessa faixa de preço de material, eu vou considerar 25% de preço, 25% de perda e 15% de lucro. E aí eu tenho que uns ajustes finos
no caso de beneficiamento, naquela faixa de preço de material. Ou seja, para um material que é muito caro, um material que pode ser delicado, eu posso fazer mais um ajuste fino no beneficiamento, porque eu vou ter um cuidado maior com aquilo, né? Então eu posso jogar uns 15% a mais. Então, além do meu custo de material ser de 140 a 199, ter uma perda de 25, eu faço um ajuste fino aqui no percentual. Eu vou ter 20% de lucro em cima daquela faixa de custo de preço de material para aquela categoria de preço e para aquela tabela de preço. Então você vê que é muito flexível o sistema, né? Você trabalha aqui as suas faixas, os seus preços, é bem minucioso, né? Você pode ir agregando conforme a necessidade, é bem flexível. Então a gente tem aqui a outra faixa de 200 a 10 mil reais, então um granito que me custa de 200 a 10 mil reais, no granito na chapa eu vou ter uma perda de 25% e um lucro de 30%, já vou ter um lucro maior, vou querer um lucro maior porque a faixa de custo desse já é uma faixa mais cuidadosa, é um material mais caro, então eu aumento a minha margem de lucro e beneficiamento por ser um material mais delicado, eu posso aumentar aqui a crescer mais 20% no valor dele, né? Então joga uma margem de acréscimo. Então aí você monta os seus parâmetros para a atribuição de preço do material, né, para ser feito o orçamento. Então isso aqui é do material. Então a gente tem o material separado de beneficiamento, que o beneficiamento é corte e acabamento, né? E também da mão de obra, da instalação. Então é tudo separado no sistema. E depois você pode vender tudo junto, com um valor unitário agregado junto, ou pode mostrar no orçamento, depois que eu estou mostrando depois no orçamento, como é feito isso. Você está mostrando os orçamentos separados, o material do beneficiamento da instalação, como também está mostrando o valor do conjunto todo em si, como um unitário do item, né? Então a gente tem aqui a categoria de mármore, vocês entenderam já bem como é que funciona, as faixas de custo desse preço, vou ter uma perda de 25%, lucro de 15%, então os materiais que, toda a minha faixa de preço, vou estar atribuindo a perda e está atribuindo o lucro e está atribuindo aqui o ajuste fino aqui do beneficiamento por ser um material mais delicado ou não, e tem que estar sempre reajustando, ou seja, vendo aqui, fazendo aqui os reajustes dos percentuais e depois está conferindo lá no orçamento o valor, com como que está saindo os valores dos produtos para estar chegando ao preço que você fornece hoje para o seu cliente no sistema, né? Através da sua venda hoje. Então a gente tem aqui quando o material é do cliente, então nós temos o ajuste fino aqui, né? Nós temos esse ajuste fino aqui do beneficiamento do produto e temos para o parâmetro para quando o material for do cliente. Ou seja, não é a marmoraria que está fornecendo o material, e sim o cliente já comprou. A marmoraria só vai estar fazendo o beneficiamento. Então, como o material é do cliente, a marmoraria também pode estar agregando aqui, fazendo um ajuste melhor também no valor. Então, se o material custa numa faixa de preço, eu posso estar dando um acréscimo a mais no beneficiamento e também na instalação. Então você pode estar manuseando, sendo bem flexível aonde você vai querer jogar o seu preço, né? Aumentar, né? Porque você vai mexer mais. Então eu posso dar um acréscimo ali no beneficiamento, mas jogando um pouco mais também para a instalação, fazendo um jogo de cintura com o cliente aí, né? Então essa é a nossa tela de parâmetro de configuração do preço do material, né? E logo em seguida nós temos o acabamento. Então, voltando aqui, então depois daqueles parâmetros definidos, a gente com nossos materiais cadastrados no sistema, o sistema já traz aqui a tabela de preço, já calculando quanto que vai sair o custo, a venda dele, né? A venda do produto, do material, desculpa. Então você já vê aqui mesmo o valor dele. Então o material é em euro, ele converte para real, né? O material é em dólar, converte para real e está mostrando o valor de venda dele final. Então aqui o valor de venda na moeda e o valor de venda em reais. Então essa é a nossa tabela de preço de materiais. E aí logo em seguida a gente tem os acabamentos dos materiais, né? Aqui você já veja o acabamento do material, que ele não é o do produto, é do material, da chapa. Então a chapa ela está escovada, a chapa está flameada, a chapa está jateada, levigada, a chapa é polida, né? Então você tem o custo aqui, né, para estar fazendo aquele acabamento, custo de acabamento e a sua venda por metro quadrado para aquela chapa, aquele material, né? Então essa é a nossa
tela de cadastro de materiais e acabamento.